Você conhece a origem da ideologia nazifascista? Consegue identificar na atualidade a influência deste pensamento nas práticas racistas? Se este tema te interessou, não deixe de assistir a aula logo após a vinheta. Fala galerinha, que bom tê-los aqui comigo mais uma vez em meu canal História Lúdica. É um prazer imensurável desfrutar da companhia de vocês. E antes de iniciar com o conteúdo, eu quero aqui me justificar, ou melhor, justificar o tema escolhido para a aula de hoje. Pessoal, lá na Idade Antiga, na Grécia, o pai da história, o nosso conhecido aí Heródoto, ele afirmava que a função da história era registrar para a posteridade. Ele afirmava que a função do historiador era registrar para a posteridade. Bom, gente, com o passar do tempo, eu acredito que o historiador ele vem ganhando uma nova roupagem e atualmente a função da história é desenvolver um pensamento crítico, desenvolver um pensamento reativo que consiga aí combater as imposições que determinados sujeitos históricos, personagens históricos, tentam obrigar, tentam decretar na sociedade de forma atroz e desumana. Sendo assim, pessoal, eu acho que é fundamental, é de suma importância compreender a origem do fascismo. E esta origem a gente pode elucidar de duas maneiras, tá, pessoal? A partir da grafia da própria palavra fascismo, palavra essa que tem origem do termo fascis em latim, que tinha alusão, que tinha referência a um material com uma espécie de foice de um machado acoplado, tá? E este material simbolizava aí todo o poder, toda a supremacia dos imperadores romanos no período antigo. E também podemos elucidar esta origem a partir do ponto de vista teórico. E essa ideologia fascista tem a sua gênese em 1880 a partir de uma junção de várias outras ideologias. Podemos citar aqui o nacionalismo integral de Charles Maurras, podemos citar também o sindicalismo de George Sorel, o radicalismo nacionalista de Enrico Conradini e o darwinismo social. Todas essas ideologias aí impregnadas, tá, de um arianismo, impregnadas de uma supremacia racial em detrimento de outras. O próprio darwinismo social ele foi utilizado aí amplamente para justificar práticas imperialistas, práticas essas que afirmavam que uma nação ou uma determinada raça tinha por direito de se sobrepor às demais. Então, pessoal, a partir dessa formação aí ideológica, a gente tem oficialmente perpetrado na sociedade, no caso na Itália, após a Marcha de Roma, liderada aí por Benito Mussolini, onde milhares de fascistas, denominados aí de camisas negras, passearam em Roma com o objetivo de impor em 1922 um Estado fascista e liderado por Mussolini, determinadas características, tá, que representam, que simbolizam esse Estado desumano que é o Estado fascista. A gente pode citar o autoritarismo, o totalitarismo, tá? A repressão ou opressão às minorias, o sistema de partido único, que simboliza aí muito bem um Estado fascista, tá? O culto à personalidade, que é o ditador. Principalmente, pessoal, eu diria que é a característica mais identitária de um Estado fascista, que é o cerceamento da liberdade civil. Ok, pessoal? Esse cerceamento ele acontece em todos os segmentos da sociedade. Por isso mesmo eu afirmo que talvez seja aí a característica mais representativa do modelo fascista. Característica essa que priva, tá, a população de ser livre, priva a população de se expressar. Ok, pessoal? Então, em 1922, Benito Mussolini ele assume aí o poder na Itália.
a partir desse conglomerado de ideologias que formaram a gênese da ideologia fascista. Ideologia essa que vai reverberar durante muitos e muitos anos em várias facetas em determinadas regiões ao longo do globo terrestre, como é o caso, eu diria que do maior expoente fascista que tivemos a notícia até hoje, que foi o nazismo na Alemanha. Hitler ele vai sumir também contemporaneamente a Mussolini, tá na Alemanha, impregnado aí, arraigado de ideologias segregacionistas, tá? A partir de um discurso de ódio, um discurso revanchista, ocasionado aí, provocado pelo Tratado de Versalhes, um tratado imposto após o final da Primeira Guerra Mundial, tratado este que determinava inúmeras sanções humilhantes para o povo alemão, e Hitler vai se aproveitar dessa conjuntura para disseminar um discurso de ódio, um discurso nazista, e levar essa ideologia até o poder, até o final da Segunda Guerra Mundial, como todo mundo aqui sabe. Então essas ideologias geraram consequências inimagináveis na nossa sociedade. Geraram consequências que perduram até os dias de hoje, influenciam até os dias de hoje em determinadas práticas racistas no mundo atual. Então, galera, se baseando nessa premissa aí de disseminação da ideologia nazifascista, a gente tem diversos casos que representam aí o racismo estrutural. Turma, antes de compreender essas práticas racistas, se faz necessário entender a definição do racismo estrutural. O racismo estrutural, galera, é aquele racismo que está revelado ou está presente em todas as estruturas da sociedade. Um Estado que se forma estruturalmente com ideologias racistas, com práticas racistas, é um Estado onde prevalece o racismo estrutural. Então a gente tem, em diversos casos ao longo da história, exemplos que ilustram muito bem esse racismo estrutural. Lembrando o seguinte, pessoal, que esse racismo estrutural ele pode ser identificado de duas maneiras, tá? Muitas vezes ele não é de forma voluntária, ele é involuntário, inconsciente, como em determinadas terminologias ou palavras que dizemos em determinadas frases que simplesmente denotam o racismo de forma velada, ou também nos piores casos, na minha visão aí, nos piores casos, que são os casos de racismo explícitos, são os casos de racismo voluntários que colocam a população negra em uma situação literalmente desumana e cruel. Então, galera, a gente tem aqui ao longo da história alguns exemplos, infelizmente foram vários, eu simplesmente selecionei aqui 3 que eu acho que se encaixam muito bem nessa representatividade de práticas racistas. Então a gente tem o Apartheid, um movimento que não só separava no preâmbulo social ou econômico, mas separava fisicamente a população negra da população branca na África do Sul. A gente tem também o movimento KKK, ou Ku Klux Klan, um movimento racista após a Guerra Civil, que surgiu logo após a Guerra Civil norte-americana, um movimento que persegue os negros, que persegue aí as minorias, tá? E por último, este caso que dispensa aí um debate maior, porque foi realmente um caso tão desumano, um caso que gerou uma comoção tão grande que eu não quis trazer nem a foto desse assassinato brutal do norte-americano George Floyd, que infelizmente, no nosso cotidiano foi apenas mais um caso de racismo, tá? Galera, a gente tem aí em contrapartida o outro lado da moeda, o lado de resistência, o lado em que se faz necessário muito nos dias de hoje, porque talvez seja a maneira que a gente tem aí, que a população negra tem de combater essas práticas segregacionistas. E ao longo da história também tivemos estes exemplos em contrapartida, tá? Fazendo frente aí a essas práticas racistas. Podemos citar aqui
o movimento pela igualdade civil, liderado por Martin Luther King. Podemos citar também a presença de Nelson Mandela na África do Sul. Ele se tornou presidente e liderou o movimento anti-apartheid. Citando também o movimento Black Panthers, tá? Ou Panteras Negras, que também são ativistas do movimento negro. E por último, o movimento negro unificado do Brasil, que representam aí o outro lado da moeda, representam aí o movimento de resistência a essa ideologia que prega aí a supremacia da maioria sobre em detrimento das ditas minorias. Então, galera, é fundamental a gente compreender esses conceitos, é fundamental a gente entender a origem do nazifascismo e perceber essa influência nas práticas racistas para que a gente consiga se posicionar melhor diante de determinados fatos, para que a gente consiga, de certa forma, aí, desconstruir esse racismo estrutural. Porque, na verdade, um racismo estrutural, para deixar de existir, é necessário uma desconstrução, tá, do estereótipo maligno, do estereótipo muitas vezes criminoso que o negro tem veiculado em diversos segmentos, tá? Então é preciso desconstruir essa imagem racista que perdura até os dias de hoje. Imagem esta que teve origem aí no período colonial, com o tráfico de escravos, tá? Com o regime, com a mão de obra escrava nas colônias. Infelizmente perpassou aí, ultrapassou, melhor dizendo, o período de abolição, mesmo aqui no Brasil ou na América Espanhola ou até mesmo na independência dos Estados Unidos. É um movimento, uma ideologia racista, uma imagem estereotipada do negro que perdura até os dias de hoje. Então realmente é preciso desconstruir, é preciso debater este tema cada vez mais em todos os setores da sociedade para que a gente consiga aí desconstruir esse estereótipo que só faz mal para a população negra, que só segrega, que só gera e traz vítimas negras, tá, na sociedade atual. Para finalizar, turma, como de costume, trago aqui algumas dicas. Lembrando que são vários filmes, várias produções literárias acerca do tema. Eu filtrei aqui apenas 3 que tangenciam aí, né, este tema de ideologias fascistas e práticas racistas, que é o outro lado da história americana, ali o primeiro filme. Logo no meio a gente tem o filme A Onda, um filme muito bom, turma. Eu aconselho vocês, pessoal, a assistir esse filme, tá? Um filme muito importante e muito bom. E por último, o filme mais recente, filme, se eu não me engano, de 2017 ou 2018, tá? Infiltrado na Clã. Todas essas produções que tangenciam aí o tema escolhido na aula de hoje. Sendo assim, pessoal, eu gostaria de me despedir, tá? Promover mais uma vez aí um pensamento crítico e reflexivo em vocês aí de casa, para que a gente consiga aí juntos, tá, combater aí as práticas racistas. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.